Prosseguindo com o estudo do Manual de Monística do professor Felipe Augusto dos Santos Nascimento, vamos passar para as teorias contemporâneas de justiça. Vou colocar aqui também para acompanharmos. O professor explica que nesse tópico serão estudadas as perspectivas filosóficas contemporâneas, isto é, as formas mais recentes de se encarar o fenômeno do justo e do ético, os modos de avaliar o que é certo ou errado, justo ou injusto a se fazer, bem como tais perspectivas influenciam o direito. Um aspecto que merece destaque é que essas perspectivas contemporâneas do justo têm encontrado especial espaço de reverberação no seio das discussões constitucionais que nos dias atuais abrigam os grandes debates sociais. O enfrentamento dessas novas formas de compreender a justiça no bojo das decisões de cortes constitucionais, por isso, será uma tônica da análise que agora se inicia. Então, novamente, teorias contemporâneas de justiça. Neste tópico, o professor vai ensinar sobre as perspectivas filosóficas contemporâneas, ou seja, as formas mais recentes de se encarar o fenômeno do justo e do ético, então, os modos de avaliar o que é certo e errado, justo ou injusto a se fazer, bem como tais perspectivas influenciam o direito. Ele explica também que é um aspecto que merece destaque, pois essas perspectivas contemporâneas de justo têm encontrado especial reverberação no seio das discussões constitucionais nos dias atuais e abrigam grandes debates sociais. O enfrentamento dessas novas formas de compreender a justiça no bojo de decisões de cortes constitucionais será a tônica aqui, então, da análise que ele vai iniciar. O professor inicia pelo utilitarismo. O utilitarismo, em rigor, ainda é uma corrente com origem moderna, mas desdobramentos contemporâneos. O utilitarismo começou na Inglaterra com Bentham, 1748 a 1832, tem sido seguido por John Stuart Mill, que nasceu em 1806 e morreu em 1873. Bentham foi o criador do utilitarismo como filosofia moral. Tal concepção surgiu num período bastante específico e era a Era da Razão, o que significa ser filosofia moral. Isso traduz a ideia de ser uma filosofia que busca explicar os comportamentos humanos, aclarando quando eles devem ser considerados certos ou errados, justificáveis ou injustificáveis. A grande questão que então se impõe é: qual critério será definidor da virtude ou não das ações humanas para o utilitarismo? Para essa corrente filosófica, a resposta virá da análise das ações humanas à luz do princípio da utilidade, ou seja, da consideração da quantidade de prazer e dor que as ações provocam aos indivíduos, o que se afere pelo número de pessoas atingidas pelas ações que são objeto de análise. O utilitarismo é, assim, uma ética consequencialista. Cada caso concreto tem seus efeitos analisados a partir das ações que se reflitam o critério da utilidade. Nesses termos, útil é aquilo que gera benefício para o maior número possível de pessoas. Para Bentham, todas as teorias sociais mais complexas poderiam ser reduzidas à relação entre prazer e dor que afeta os seres humanos. Tomando a teoria do contrato social como exemplo, queixa-se Bentham: por que desenvolver tal teoria complexa e cientificamente duvidosa, quando o problema pode ser rapidamente solucionado mediante a afirmação de que a obediência é melhor porque a desobediência causa mais mal do que bem? Destarte, as ações tidas por boas e certas devem sempre buscar
promover a felicidade, o bem, o prazer, o melhor para a maior quantidade possível de pessoas, ao passo que se evita o desprazer numa proporção inversa. O certo a se fazer é o que beneficia o maior número de pessoas. Na concepção benthamiana de direito, cumprir a lei representa uma forma de realizar o bem comum. Partindo dessa perspectiva, o filósofo transforma-se em um defensor da codificação das leis, acreditando ser esse um modo de garantir maior grau de cumprimento das normas. Assim, visando ao cumprimento da norma e, portanto, do bem comum, Bentham enxerga a sanção, entendida realmente como espécie de punição, como um estimulante para o real cumprimento do bem comum. A punição inflige dor, e seu temor seria o princípio eficiente que estimularia os seres humanos a se comportar, fugindo de tal aflição em conformidade com as leis. O utilitarismo, contudo, sofrerá radical modificação nas mãos de John Stuart Mill, principal seguidor de Bentham. Mill rejeitará a perspectiva matemática da teoria benthamiana, passando a adotar a liberdade como pedra de toque da filosofia utilitária reformada. Da mesma forma como inicia Bentham, Mill atesta que a crença que admite a utilidade ou o princípio da felicidade da maioria como fundamento da moral sustenta que as ações estão corretas na medida em que tendam a promover a felicidade e erradas quando tendem a produzir o contrário desta. Por felicidade entende-se o prazer e a ausência de dor, por infelicidade, dor e privação de prazer. Mill rejeitará a redução do utilitarismo ao cálculo das medidas ou quanto de prazer e dor. A partir daí, seu pensamento diverge da noção benthamiana. Como já se afirmou, Mill voltar-se-á ao princípio da liberdade como fator de determinação da felicidade humana. A única liberdade que merece o nome é a liberdade de procurar o nosso próprio bem, a nossa própria maneira, desde que não tentemos privar os outros do seu bem ou colocar obstáculos aos seus esforços para o alcançar. Cada qual é o justo guardião de sua própria saúde, tanto física como mental e espiritual. As pessoas têm mais a ganhar em deixar que cada um viva como lhe parece bem a si, do que forçando cada um a viver como parece bem aos outros. Observa-se, portanto, que o utilitarismo de Mill é contramajoritário e mais fortemente vinculado aos princípios do liberalismo político clássico. Morrison comenta que as teses enunciadas por Mill, ainda em 1861, seriam basilares até mesmo ao pensamento liberal odierno, principalmente no que tange às discussões envolvendo criminalização ou descriminalização nas práticas como homossexualidade e consumo de drogas. Eu acho incrível ainda a questão da homossexualidade estar no manual ao lado de consumo de drogas, né? A gente não evolui, é incrível. Com Mill, o utilitarismo adotará também um princípio hedonista, isto é, a concepção que a finalidade da vida humana é a busca pela felicidade. Poderá ser encontrada a felicidade na vivência ou fruição de diretrizes e prazeres, de diferentes prazeres, aliás. De novo, com Mill, o utilitarismo adotará também um princípio hedonista, isto é, a concepção de que a finalidade da vida humana é a busca pela felicidade. Poderá ser encontrada a felicidade na vivência ou fruição de diferentes prazeres. Stuart Mill, por sua vez, atribui maior importância aos prazeres ligados ao espírito e aos sentimentos nobres da amizade, da honestidade, do amor, sendo esses prazeres que permitem à humanidade ser verdadeiramente feliz de acordo com o
filósofo, né? Neste caso, as ações humanas terão como principal objetivo a felicidade. A felicidade identifica-se com o bem supremo. Todas as ações moralmente boas surgem assim como instrumento para alcançar a felicidade. O criticável nessa doutrina é que a finalidade do homem não é viver apenas com sensações prazerosas. O pensamento de Bentham influenciou John Austin e o início do positivismo analítico inglês. Tudo isso, contudo, muito possivelmente não revela toda a magnitude de repercussões do utilitarismo, o que fica mais nítido quando se percebe que muitas das teorias mais contemporâneas de justiça indiretamente têm suas bases reais pelo pensamento em Bentham, o que será visto abaixo, como por exemplo no estudo do minimalismo e pragmatismo judiciais. Antes disso, porém, algumas repercussões diretas do utilitarismo sobre o mundo jurídico atual devem ser analisadas. Aí o professor passa a explicar o contraste entre o utilitarismo e a filosofia moral kantiana, com reflexos no nosso atual cenário jurídico. Como visto, a dignidade da pessoa humana no mundo ocidental encontra seu substrato mais sólido nas noções desenvolvidas por Immanuel Kant. Decorrência do imperativo categórico, a dignidade da pessoa humana respalda-se na autonomia da moral que não pode ser medida ou renunciada, o que implica que todas as pessoas devem ser tratadas de forma igualmente respeitável. A impossibilidade de condicionamento da dignidade implica também que o ser humano sempre deve ser visto como fim e nunca como meio das ações dos próprios seres humanos. A dignidade, desse modo, sob a perspectiva kantiana, não pode ser suprimida pelo grupo, o que demonstra a dimensão individual. Daí poder falar-se em dignidade da pessoa humana e não apenas dignidade humana, destacando que se trata de um atributo individual e não do grupo. O ser humano é valorizado enquanto indivíduo e não apenas como parte de um todo. Sob a lógica utilitarista, por outro lado, é possível admitir sacrifícios individuais para atingir o bem comum. Em razão disso, verifica-se que a lógica utilitarista se opõe à noção da dignidade da pessoa humana. Pode-se pensar no seguinte exemplo: um governo de um determinado país da América do Sul, cujo processo de colonização foi marcado pelo genocídio de indígenas, atualmente, em pleno século XXI, deseja construir uma grande usina hidrelétrica no coração do país, em uma área de floresta que também é uma reserva indígena. Para isso, tal governo deseja represar um rio que é essencial para a sobrevivência de tal comunidade indígena, bem como inundar grandes áreas da reserva e deslocar forçadamente grande parte do povo em questão para outras áreas. Em contrapartida, alega que a usina beneficiará 25% da população total do país. Sob a perspectiva da filosofia moral, a usina deve ou não ser construída. Sob a perspectiva utilitarista, deve-se pensar no que gera benefício para mais pessoas, que no exemplo da usina hidrelétrica seria sua construção, que beneficia 25% da população do país contra um pequeno número de indígenas. Na ética kantiana, ao contrário, impõe-se a dignidade da pessoa humana, independentemente da quantidade de pessoas beneficiadas, uma vez que o ser humano é visto como um fim e não como um meio. A subsistência da comunidade indígena não poderia ser asfaltada em nome do progresso do restante do país. Outro exemplo do problemático uso da lógica utilitarista nos dias atuais é o da teoria do cenário da bomba-relógio, que tenta justificar a utilização da tortura. A citada teoria trabalha com o seguinte exemplo:
Existiria uma bomba relógio em um prédio que iria explodir em poucos minutos e matar diversas pessoas. Nesse caso, com o objetivo de salvar muitas pessoas, a teoria busca justificar a tortura do agente terrorista que implantou a bomba, ou mesmo de terceiro que sabe onde a bomba está. A literatura jurídica francamente majoritária critica e não aceita a suposta teoria por vários motivos. Seja por ela retroagir a épocas de barbárie civilizatória, seja por não ter nenhuma eficácia comprovada, pois grupos terroristas organizados são treinados para suportar torturas, seja porque no momento da tortura, para que cessem as dores advindas da sua prática, o criminoso pode falar ou confessar qualquer coisa que agrade ao torturador, mesmo que de modo desconexo com a realidade, ou seja, porque essa forma de raciocinar pode acabar gerando efeitos para pessoas que não têm nenhuma responsabilidade pelo ato criminoso. Seriam os casos em que a tortura se daria sobre familiares dos terroristas, por exemplo, para convencê-lo a falar. Seja, por fim, por violar a dignidade da pessoa humana. Luiz Greco afirma: pois bem, se isso é relevante para permitir que se viole a dignidade humana, então se está aceitando implicitamente a seguinte regra: a dignidade é algo que apenas se tem de respeitar na medida em que os custos deste respeito não ultrapassem um determinado limite. Regra dos custos. Se os demais tiverem um interesse suficientemente intenso em que se viole a dignidade de um sujeito, essa violação estaria permitida. Não se conheceria assim qualquer núcleo da personalidade absolutamente protegido contra intervenções de terceiros. O ser humano poderia, em sua totalidade, ser instrumentalizado para fins alheios, se os demais considerarem estes fins suficientemente válidos. Uma vez admitida a regra dos custos, não há mais razões para que somente se torture o terrorista, e não também, por exemplo, seus filhos, se esta for a única maneira de fazê-lo falar. Tudo isso revela que tal teoria contrasta em absoluto com o ordenamento jurídico brasileiro atual, que tem como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. Vou parar por aqui, depois nós vamos voltar com o panóptico de Bentham, ok?